Boa noite. O e-mail da Autoridade Tributária para a Limpeza das Florestas e a estreia de Fernando Negrão como novo líder parlamentar do PSD são alguns dos temas da prova 19 desta noite. Como sempre, com Pedro Silva Pereira, Paulo Rangel e Fernando Rosas. Boa noite a todos. Pedro Silva Pereira começa exatamente por si, por esta questão do e-mail mandado pela Autoridade Tributária a todos os contribuintes. Há quem acuse o Governo de, com este mail, um mail em que se fala de multas e dos valores da multa, de ter criado alarme e caos entre as pessoas, nomeadamente entre os idosos, que ficaram muito assustados com a forma como o e-mail se dirigia. Até porque o mail não distinguia quais eram as árvores que deviam ser abatidas e quais é que não são. E por outro lado, já lá iremos, os autarcas queixam-se que não têm meios e essas pessoas também não têm meios para limpar as suas próprias matas. Sim, eu acho que é verdade que o esclarecimento daquilo que está em causa e das pessoas abrangidas pelos deveres de limpeza podia certamente ser aperfeiçoado. Mas acho que o que devemos saudar é o facto de, pela primeira vez, mas em que é que podia ser aperfeiçoado? Haver um esforço sério de realizar uma grande operação nacional de prevenção dos incêndios e de limpeza atempada das matas, das florestas, das zonas circundantes das casas e das aldeias. Aquilo que vi no mail, ele de facto não distinguia, desde logo, com clareza, as zonas urbanas das outras e, nesse sentido, podia gerar alguma confusão. Agora, acho que é muito importante que, pela primeira vez, se leve a sério aquilo que estava na lei desde 2006 e que implicava essa obrigação dos proprietários de realizarem as limpezas. Mas, as pessoas queixam-se, as pessoas e as autarquias queixam-se que não têm meios. As pessoas mais velhas não podem fazer essa limpeza, não têm quem as faça e as autarquias também se queixam de falta de meios. As obrigações dos proprietários estão na lei e são para levar a sério. Aquilo que está previsto é que essas operações de limpeza devam ser feitas até ao dia 15 de março e que, se isso não acontecer, há umas coimas que são aplicadas e que impendem sobre os proprietários. E são, aliás, elevadas neste ano de 2018 e é uma reação inteiramente compreensível depois da tragédia que aconteceu no ano passado. Depois, caso os proprietários não realizem por si próprios essas operações de limpeza, além de pagarem a multa, as câmaras municipais podem substituir-se aos proprietários, tendo às vezes dever até ao final de maio. E para isso o Governo disponibilizou uma linha de crédito que está acessível às câmaras municipais e que elas, aliás, só têm que reembolsar o Estado desse empréstimo na medida em que não consigam exercer um direito de regresso em relação aos proprietários. Ou seja, naturalmente, para não haver um enriquecimento sem causa das autarquias em relação ao financiamento. Mas quer dizer, e os proprietários ficam com esses terrenos ou é as autarquias que passam a ficar com esses terrenos? Não há alteração do direito de propriedade, estamos a falar de o Estado, neste caso através das autarquias, se substituir aos proprietários numa operação de limpeza em nome do interesse público. E estão previstas regras que permitem até a entrada em terrenos particulares, como é próprio, aliás, da situação de estado de necessidade que uma medida de prevenção desta natureza implica. É claro que uma operação como esta, de grande envergadura, tem complexidade. Eu reconheço que, sobretudo, nem tanto em termos de meios financeiros, porque o Governo disponibiliza esta linha de crédito e está disponível para reforçar. Mas as pessoas queixam-se também não há pessoas. Mas admito que existam dificuldades em termos de meios humanos e técnicos para realizar essas operações. As câmaras municipais estão a pedir ao Governo que se estabeleça uma prioridade no pressuposto de que não se pode fazer tudo imediatamente neste ano e que se deve agir primeiro nas zonas de maior risco. Admito que sim, e certamente o Governo estará disponível para dialogar com as câmaras municipais, como aliás esteve disponível já o sinalizou, para prolongar o prazo se for necessário, para reforçar a linha de crédito se for necessário. Agora, estas medidas precisam também de ser credíveis. Porque se nós dermos a ideia de que está uma obrigação prevista na lei, mas depois ela não é para levar a sério, então chegamos à altura do verão e de facto nada foi feito no terreno. Eu acho que devemos saudar que pela primeira vez há uma grande operação lançada no terreno
de prevenção dos incêndios, e eu acho que isso é também aqui um virar de página muito Paulo Rangel, acha que devemos saudar esta atuação exatamente porque é a primeira vez em 12 anos que se tenta fazer cumprir uma lei? Bom, enfim, vamos cá ver. Eu sinceramente, o que eu acho aqui é a ideia de realmente fazer uma campanha e promover e criar instrumentos para limpar as matas e para as limpar da forma correta, porque até em alguns casos não é conveniente que se limpe, enfim, isto depois tem bastantes especificidades técnicas. A ideia em si é boa. Agora, o que o Governo apresenta isto é, mais uma vez, numa lógica que, aliás, atravessou toda esta crise dos incêndios, que é a lógica do passa-culpas. Portanto, é a lógica do passa-culpas. O Governo não tem nada a ver com isto. E, portanto, o que é que o Governo faz? O Governo lança um e-mail em que diz: se os senhores não fizerem isto, vão todos agora pagar multas brutais. E, portanto, a responsabilidade é vossa e, portanto, o que vier a acontecer, a responsabilidade é vossa. Se não for dos proprietários, é dos autarcas. E, portanto, esta lógica de intervenção é que me parece, sinceramente, em primeiro lugar, claramente na linha da forma anterior, que foi desastrosa e com resultados muito negativos, aliás, repetidos, que esse é o aspecto ainda mais negativo. E, portanto, é um bocadinho a mesma lógica. E, portanto, isto aqui é que me parece que... Eu acho que o esforço de prevenção, que é grande, eu não digo que não haja... Mas o que é que o Governo podia fazer nessa matéria? Em primeiro lugar, eu acho que devia ter sido feita uma campanha de informação muito mais vasta. Não é lançar um mail das finanças, que é logo das finanças, não é? Portanto, o Ministro Mário Centeno está em tudo, está na saúde a fazer as cativações e a dizer que se pagam dívidas depois não se podem pagar, não deixa abrir os concursos e agora também está nas florestas. Portanto, o Ministro Mário Centeno agora... Houve outras ações, nós falamos mas houve outras ações de informação. Eu até tenho a ideia de que o Ministro Cabrita, Eduardo Cabrita, no terreno junto de alguns dos atores, tem feito um trabalho e, portanto, está aivado de boas intenções. Isso eu não estou a pôr em questão. Só estou a dizer, o modo como isto acontece é contraproducente. Ele só tem uma vantagem, vou dizer qual é. É que o facto de nós estamos a discutir isto aqui ajuda a que se dê alguma visibilidade a este esforço e a este problema. Agora, a forma como as coisas estão apresentadas é, mais uma vez, na lógica do passo, a responsabilidade. Portanto, o Governo não tem cá responsabilidades nenhumas. Portanto, é a lógica que está por trás disto. Portanto, são os proprietários. Claro que os proprietários têm que limpar as matas, mas nós sabemos muito bem que, se olharmos para o interior, esse diagnóstico até foi feito pelo próprio Governo, não é? E tem sido feito também pela oposição, e tem sido em particular realçado pelo Presidente da República, que tudo está certificado, que as pessoas não estão com a idade para fazer as coisas. E, portanto, de repente, começam a receber a informação, que até em alguns casos eu até admito que haja, como é que é dizer, alguma especulação, porque depois muitas dessas pessoas não vão ler os e-mails, mas depois ouvem. Mas qual é a sua sugestão? Portanto, quem é que o que eu estou a dizer, as operações limpas? Ouça o que eu estou a dizer. Portanto, o que eu estou a dizer é, a forma como o Governo deve mobilizar as pessoas para fazer não é esta. Esta forma é a forma de quem quer dizer que fez alguma coisa e depois, se houver algum problema, dizer: eu fiz, agora o que aconteceu não tem nada a ver comigo, tem a ver com os outros. Não. Sr. Pereira, desculpe. Não percebi o seu ponto. Não, está bem, mas eu estou a falar para os telespectadores. Porque só mas eles também querem saber, em sua opinião, quem é que deve fazer a operação. Não, mas eles estão a perceber. Quem não está, há pessoas que não querem perceber. Essas está a perceber porque o Paulo já não está a dizer. Desculpe. Eu estou a dizer que o Governo andou mal. Sei que não gosta disso. O que é que eu faça? O próprio Pedro Silva Pereira começou por dizer isso. Mas começou por dizer que o Governo andou mal e que fez mal. Pronto. Não. Mas foi o que começou por dizer. Agora eu concordo consigo. E agora está a discordar comigo. Pronto. Está a pôr na minha boca. Agora, por favor, mas pronto, mas eu não quero... Se quer criticar o Passa eu estou a criticar. Então, por favor, quem é que deve fazer a operação de limpeza? Se não são os proprietários, nem as câmaras municipais. Mas eu não disse que não eram os proprietários. Então são os proprietários. Não são. Não disse que não eram. Não são desta maneira. Pedro Silva Pereira, desculpe. Eu sei
que vem já do seu tempo, desculpe, porque tenho que lhe dizer isto, isto é exatamente o tempo socratista que é. Ou é preto ou é já branco. não consegue responder uma pergunta. E então lá vem desviar as não vou desviar nada. a operação de limpeza. Deixe-me só dizer... Parece simples, não? Não é simples. Não. Não é simples. Porque se eu mandar... Não quero responder, não é? Não. Desculpe. É muito simples. Não vou terminar. Vai terminar para passar a palavra ao Fernando Muito bem, mas, bom, então teria que ter tirado a palavra ao Pedro Silva Pereira, coisa que não fez. Mas então termino. Mas que eu vou explicar, que é muito simples. Que é a lógica socratista que é ou é preto ou é branco. Ou é para o Silva Pereira é assim, ou são bons ou são maus. Portanto, o governo diz, são os proprietários, está muito bem. E eu não estou... Não, senhor, estou a responder. É que são os proprietários, mas não é sob ameaça nem sob chantagem. Não é isso, desculpe. E em muitos casos... Então a sua teoria do passa-culpas já caiu... Não caiu nada. Não caiu porque o governo está... a concordar que... Não estou... Que a responsabilização dos proprietários... Eu sim... Desculpe. Eu tenho que fazer o meu ponto. Eu sei que quer confundir as pessoas, mas não vai confundir. Porque isto aqui, a estratégia de passa-culpas é dizer nós aplicamos uma multa brutal sobre as pessoas e, portanto, se elas não fizerem, elas são culpadas. Ora, isto não é uma forma, e o mesmo para as autarquias, isto não é uma forma de conseguir mobilizar as pessoas para este esforço, nem é uma forma de as tratar nesta situação. Portanto, isto não é preto e branco. Não é dizer, são os proprietários, então agora os proprietários, se não fizerem, vão pagar multas brutais e, portanto, depois o governo não tem nada a ver com isto. Mas é que as multas não resolvem os problemas dos incêndios. A lei dá soluções para isso. Não dá. A lei, desculpe, a lei e o e-mail não dá. A forma como o governo fez isto é uma forma que é contraproducente. Bom, só tem uma vantagem. Nós estamos aqui a discutir. Eu não posso acompanhar o Rangel nessa teoria do passa-culpas. Por o seguinte, o meu sentimento porque é contra a propriedade. O meu sentimento é por isso? Não. O meu sentimento é este. As coisas não podem continuar como estão. Certo. E é óbvio que, ao fim de muitos anos, sem a lei ser cumprida, levantam-se toda a espécie de reações à aplicação da lei. Mas, repare, reações de particulares, como é evidente, aquela ideia peregrina que é nós não fazemos, não temos condições, o Estado paga. O Estado não pode substituir-se às pessoas nessa... Mas as pessoas, há situações em que as pessoas não têm condições para fazer essa limpeza. Prevê, aliás, por isso é que ela foi aplicada toda a vida. Como é que isso pode fazer? E há um ambiente, um certo ambiente criado contra esta lei que vai impedir que ela se aplique. Não é contra a lei. O que é gravíssimo, porque as pessoas têm que perceber que... Está a ver o clima mudou, as condições climáticas do país mudaram, vamos ter provavelmente períodos de seca e de incêndios terríveis. Não sei se sabe que anteontem houve em Portugal 200 incêndios. Pequenos incêndios, mas houve no inverno, com esta tempestade toda, houve registados pela autoridade 200 incêndios. O que isto vai ser no verão. Portanto, ou se leva isto a sério, e não estou a dizer só os particulares, porque a responsabilidade de limpar as matas não é só dos particulares, é das entidades autárquicas ou do Estado que têm responsabilidades em autarquias, mas também a antiga Junta Autónoma das Estradas, o Instituto das Infraestruturas, acho que é assim que se chama, são as empresas de telecomunicações que têm cabos, quer dizer, há toda uma série de entidades públicas, privadas e de proprietários que têm que limpar. Quais são os problemas que isto levanta? Pessoas que entendem que não há meios, que não têm meios para isso, que são ou pessoas de idade, com reformas baixas, etc. Das duas, uma. Ou a lei prevê que elas possam pagar a limpeza da mata com a venda da biomassa. Pode haver casos, no entanto, em que mesmo assim isso não compense. Se não compensa, podem ser substituídos pela autarquia. A autarquia, mediante a constatação de que uma pessoa não tem condições, pode ela própria fazer a limpeza da mata e depois ressarcir-se dessa despesa através da venda da biomassa do local. O que as autarquias dizem é que não têm meios para isso, nomeadamente empresas depois há o problema, para fazer a limpeza. Há outro problema ainda antes desse, é que a existência desta campanha
levou a um fenómeno de inflação do custo do custo da limpeza. Apareceram a ata de limpeza, o preço subiu e é preciso fiscalizar isso. Estou de acordo. É preciso haver fiscalização. Agora, o que não pode é não haver limpeza, porque tem que haver fiscalização, tem que haver denúncia, as autarquias têm que estar em cima disso. Estão a falhar. Tem que estar em cima disso, mas tem que se fazer. O Governo também está disponível para reforçar os meios, não é? Mas tem que começar numa ponta e depois ir reforçar os meios humanos e até os meios técnicos. E ainda há outras dificuldades, que é, por exemplo, imagina aquelas propriedades que são de um imigrante que está lá fora, que nem sequer sabe o que é que está aqui a passar. Ou heranças indevisas, que nem se sabe bem a quem é que aquilo pertence. Nesse caso, não se podendo determinar quem é o proprietário, a autarquia avança, vende a biomassa que está... Mas é preciso que alguém compre biomassa. Claro, mas infelizmente há lá muita, quer dizer, porque isto há anos e anos que não é limpo. Mas quem compra? Não só se está a comprar, como está a haver discussão do preço da compra, porque entretanto também tem havido uma tendência para deflacionar os preços da compra disso. Mas pronto, para isso é que há uma fiscalização e para isso é que é preciso andar em cima disto. Agora, o sistema que está montado, de uma certa forma, dá uma resposta aos problemas que podem existir. Agora, também digo que, e atenção, o dever de limpar não é só dos proprietários, é o dever das infraestruturas de Portugal, é o dever das empresas de telecomunicações, é o dever das autarquias, quer dizer, há muita empresa pública também metida no dever de limpar as estradas e os bordos das estradas, etc. Agora, também devo dizer que esta circular da autoridade tributária é um bocado um tiro no pé numa campanha que é uma campanha legítima e necessária. Porquê? Por duas coisas. Primeiro, porque não é com ameaças, não é com um tom de ameaça que se resolve o problema. Quer dizer, as pessoas têm que ser alertadas para cá multas, etc. Mas não é meter medo às pessoas que o problema não deve ser isso. É para criar a ideia de que elas são responsáveis. E segundo, há outra coisa. Pelo que acontecer. Não passa culpas. Lança-se um bocado de confusão. Não é cortar todas as árvores. Claro é cortar mata, é cortar pinheiros, é cortar eucaliptos, mas não é cortar árvores de fruto. Não é cortar castanheiros e outras espécies que são resistentes ao fogo. E estas instruções estão dadas, isto está escrito, mas as pessoas não... Uma pessoa que vive numa aldeia, perdida lá no coisa, são pessoas que já têm dificuldade. Quer dizer, é preciso, de facto, intensificar a campanha de esclarecimento. Há alguma campanha então estamos de acordo, afinal, mas é preciso. Agora, então, está de acordo, afinal... Não há questão de passa-culpas. O Governo está a fazer o que deve. Não, o Governo está a fazer ao fazer um e-mail com essas características, é passa-culpas. A lei o que tem é que ser aplicada. Isso é que não... Quer dizer, não se pode criar... Mas porquê é que ela não foi aplicada? Ora, diga lá. Foi só por inércia? Não foi aplicada há 12 anos, mas porquê? 13, ou quanto é, que a lei não é aplicada, ninguém linha nenhuma. É como se as autarquias não fazem nada, os particulares nada fazem, o Estado nada faz. Agora, tem que haver uma campanha de limpeza, tem que se empurrar isto para se limpar, porque se não se limpar a sério, é uma tragédia outra vez de grandes proporções, cada vez pior. E eu acho que isto é que é preciso perceber, não se pode continuar assim. Mas isso é uma campanha pela positiva que está a fazer. Esta circular da autoridade tributária é infeliz nos seus termos. Mas a campanha... Quer dizer, esta política é certa, esta política é necessário ser levada a cabo. Não é esta política, mas é este problema que tem que ser resolvido, claro. E, nomeadamente, é preciso que os particulares o façam. Os particulares podem ressarcir-se da coisa. A venda da biomassa apurada pode pagar-lhes, por menos em parte, a despesa. Mas é preciso que alguém compre biomassa. Isso também não é só política. Pedro Silva Pereira, estamos perante uma estratégia de passa-culpa, como diz o Paulo Evangelho. Ou seja, o Governo devia tentar mais mobilizar as pessoas e não tanto assustá-las. Não, por definição não estamos. Só há passa-culpas quando alguém tem uma culpa e pretende passá-la para outros. Não é disso que estamos aqui a falar. Neste momento temos uma responsabilidade que está na lei desde 2006 como sendo uma responsabilidade dos proprietários e o Governo está apenas a recordar aquilo que é a responsabilidade dos proprietários. Portanto, não está a passar para os proprietários uma culpa que fosse do Estado. Isso é que seria passa-culpas. Portanto, é evidente que uma operação desta envergadura precisa de se socorrer de todos os instrumentos.
os instrumentos de informação, de esclarecimento, os instrumentos pedagógicos que têm sido lançados e que estou de acordo que devem ser intensificados, mas também os elementos de credibilização da obrigação legal. Porque senão aquilo que não funcionou e que ficou na letra da lei durante anos... Mas reconhece ou não que há muita gente que não consegue cumprir essas exigências? Eu compreendo que sim. Não tem por isso é que elas não foram cumpridas até agora. Nós temos, não foi só por isso. Não foi só por isso. Isto foi também por desleixo e falta de empenhamento no cumprimento da lei. Há aqui muitas responsabilidades nisso. Agora, nós, por um lado, temos que reconhecer que existem dificuldades de diferente natureza para que os proprietários possam realizar a limpeza em prazo. E é por isso que, se o não fizerem, tem que haver uma responsabilidade de uma entidade pública que intervenha no terreno. Parece que as autarquias locais que estão mais próximas do terreno são as entidades adequadas para fazer isso. E, portanto, as autarquias locais. Não estamos aqui também a passar culpas, porque passar culpas seria se nós tivéssemos a teoria de que devia ser o governo, na administração central, que vai limpar a mata isso é um raciocínio jurídico. Em Idanha Nova. Não é um raciocínio político. Exatamente assim. Não Portanto, é nada. Eu acho que essa teoria não faz nenhum sentido. Mas como é que um liberal acha que o Estado é que deve limpar a mata toda? Não acho nada, mas eu não disse nada disso. Incluindo os elementos de credibilização. O que eu disse foi o que disse Fernando Rosas. Desta vez é para levar a sério. E isso está a acontecer. Eu acho que, mais do que agora se construir uma polémica a propósito da lei, eu acho que é muito importante reconhecer que hoje há muito mais cidadãos este ano do que alguma vez aconteceu no passado, que tiveram consciência da existência dessa obrigação e da necessidade de fazer alguma coisa. E isso é já um sucesso e um avanço muito grande em relação aos anos anteriores. Também tem a ver com o que aconteceu o ano passado. Com certeza. Claro. As pessoas aprendem à custa delas, infelizmente. De uma forma geral, está de acordo tanto com o Fernando Rosas como Pedro Silva Pereira. O ponto em que está em desacordo é na questão do mail. Não gostou dos termos. Não é só o mail. Quer dizer, o que eu acho é que, aqui, como noutras questões, eu até lhe vou dizer o seguinte, eu até acho que nós temos, por acaso, dois ministros nesta área, que são pessoas que teriam todas as condições para lançar uma ofensiva, do ponto de vista da campanha, até promocional, se quiser, do desenvolvimento da consciência, que é o Ministro da Agricultura e até o Ministro da Administração Interna. Ambos são pessoas com muita experiência e com credibilidade nos respectivos setores e com até uma certa capacidade pedagógica, portanto, como vê, estou até de boa fé, acho que eles tinham toda... O que eles não fizeram foi isso. Eles, neste momento, estão a aparecer. Repare que o Governo vem defender estas medidas... Este Governo vem defender estas medidas... vem defendê-las depois disto. Mesmo, por exemplo, eu mesmo na questão... A lei foi aprovada antes. Não é isso. Estou a dizer... Bastante antes. Não vamos com juridismos. Estamos a falar agora. Hoje. Está a dizer que eles defendem isso depois do incêndio? Não, defenderam antes e aprovaram antes. Pronto. Pelos vistos não cumpriram entre 2006 e 2011, entre 2015 e 2017. Não foi uma coisa feita a correr depois do incêndio. Foi antes. Quer dizer, não. O que eu estou a dizer é a campanha não foi feita. Porque isto não basta aprovar uma lei. É que Portugal... Claro, com certeza. Está a ver. É o tal raciocínio jurídico. Aprova uma lei, já está. Não é que não é. Não é isso. Há uma campanha de informação no terreno. De grande envergadura. Mas vamos cá ver. E, portanto, do meu ponto de vista... E há uma campanha de informação também. Não, desculpe. A campanha... As duas. Fernando Rosas, quem é que fez a campanha de informação? Foi o Ministério das Finanças. Não, mas a campanha de informação... Quando o Ministério das Finanças se atravessa com o mail... social, quer dizer... E porquê vamos continuar como estamos e o Estado paga. Não. Isso não pode ser, pá. Não vai tudo cair na mesma outra vez. Eu já sei que o seu ataque à propriedade privada está sempre presente. Mas também devo dizer uma coisa. Acho que o proprietário que sistematicamente não limpa porque não quer, porque não coisa o quê, acho que essa propriedade devia vir para um fundo gerido pelos... Pronto. Está a ver? Acho que não, claro, mas acho que sobre isso... Mas eu não estou a isentar... Até tenho uma posição como, aliás, eu disse aqui. Diferente da do Governo nessa matéria. Como eu, aliás, estou aqui. Como, aliás, eu estou aqui. Exatamente. Em condomínio, como eu, aliás, estou... As áreas florestais... Aliás, como sabe, eu não estou
como já disse aqui, eu não estou a isentar os proprietários. O que eu não estou é, por um lado, a diabolizá-los, ponto 1. Nem eu. Por outro lado, a culpabilizá-los antes das coisas. E, por outro lado, a reduzir isto a uma discussão manicaísta. Isso é que eu não faço. Houve aqui um erro grave que prejudica a própria operação. E por isso é que aqui disse... Quem usou a expressão tiro no pé foi o Fernando Rosa. Mas foi porque ele prejudica a própria operação. Claro, e portanto, é isso não mesmo, venham agora dizer quando eu estou a criticar que eu estou a dizer uma coisa absolutamente extraordinária. E é boa. Agora, acho que ter um burocrata das finanças a fazer aquilo é que não foi uma má lembrança. Eu acho que isto ia Pois, por isso é que lá. eu dizia há pouco, estavam todos de acordo no essencial. Sim e não. Porque o essencial que nós estamos a discutir aqui não é isso. O que nós estamos aqui a discutir aqui é se o comportamento do Governo foi ou não foi ajustado. Não. Nós concordamos em tudo, menos na sua politiquice. Deixa-me só dizer o seguinte, só recordar aos espectadores. A pessoa que começou este programa a dizer que o Governo com ele andou mal foi o Pedro Silva Pereira. Peço desculpa, mas pronto. O que é que isso tem a ver com o caso? E há outra coisa que eu vou dizer. Reconhecer há uma coisa que eu vou dizer o seguinte. Os termos em que a informação foi passada naquele meio do Ministério das Finanças ainda bem. Não foram os mais adequados. Agora, não vou saltar daí para negar as evidências todas. Quanto à responsabilidade dos proprietários, quanto à operação que está em curso no terreno, quanto a outros elementos da campanha. O que eu acho é que, numa matéria com esta gravidade e com esta... Vamos cá ver. Mas não acho. Isto só serve a um propósito político. Não serve mais nada. Eu peço-lhe desculpa. Para passarmos ao outro tema. Desculpa, aqui é preciso dizer o seguinte. Eu não usei, nem vou usar os termos politiquice nem politiqueiro. Mas pronto, cada um fica com a sua linguagem e isso mostra como está realmente convencido das suas razões. Sim, pronto. Os seus interlocutores... deve ser mesmo isso. O que eu digo aqui é o seguinte. Não há dúvidas que o Governo podia ter feito isto de outra maneira. E que, ao não o ter feito, está a prejudicar. Se o Governo realmente não queria ter um objetivo político de, no fundo, mostrar que está muito ativo, mas que, no fundo, ele não tem responsabilidades nestas matérias. Se ele não quisesse criar essa impressão, ele não fazia as coisas desta maneira. Bom, Fernando Rosas. Só para dizer o seguinte, naquilo que divergimos é na teoria do passa-culpas, não é? Porque isso é que não acho que há culpa nenhuma a passar. Porque o Governo lançou uma campanha. Essa campanha é absolutamente necessária para o futuro da agricultura do país. Lançou a ameaça. A campanha está lançada no terreno. Há aqui um documento que é contraproducente e errado, eu chamei um tiro no pé, relativamente aos objetivos da própria campanha. Agora, isso é passa-culpas. A campanha prevê as dificuldades principais que se Isso é exatamente o passa-culpas. As pessoas mais idosas que não têm condições, as pessoas que não queiram fazer, etc. Essas soluções estão previstas na lei, o Governo tem que acompanhar, é preciso fiscalizar os preços quer das empresas de limpeza, quer os preços da venda da biomassa, porque está a haver... Mas isso é uma coisa que tem que se acompanhar, isso não pode servir de pretexto à campanha subliminar que aí está, quer dizer, fica tudo na mesma ao Estado que faça. Isso é que não pode ser, porque senão o país arde todo outra vez e muito pior. E nesse sentido, eu acho que esta campanha é necessária, é essencial. Agora é preciso aqui uma intervenção do Governo Central muito próxima para ir acompanhando isto, ir gerindo a campanha nas suas dificuldades. Seja feita com boa fé. Uma campanha desta envergadura, que seja feita com boa fé. Que é uma das maiores campanhas do mundo rural, que é feita desde a campanha do trigo, talvez de 1929. Não seja exagerado, vá. Não, em termos globais de ataque ao problema... Esqueceu-se da reforma em termos globais de ataque ao problema, é uma das maiores campanhas, é uma campanha que tem que ser e que mobiliza todas, todas as autarquias. É claro, é uma campanha complexa, é uma campanha que vai ter muitas resistências e é uma campanha que o Governo tem que acompanhar com rigor e de forma sistemática, porque, enfim, para não deixar que isto tropece. Não é? Bom, outro tema que marcou esta semana foi, Pedro Silva Pereira, foi também o primeiro debate quinzenal entre a nova liderança do PSD, da liderança parlamentar no PSD e o Primeiro-Ministro. Como é que viu a prestação de Fernando Nogueira e a recepção que a bancada... Fernando Negrão, sim. E a recepção que a bancada do PSD teve a essa intervenção? Eu julgo que a estreia do novo líder parlamentar do PSD ficou marcada por duas coisas. Em primeiro lugar, pelo tom, um tom
cordato, civilizado, que prolonga um pouco o espírito de descrispação que o Dr. Rui Rio pretende aparentemente imprimir como uma marca da sua nova liderança. E ficou marcada também realmente pela reação fria, pouco entusiástica do PSD. Eu creio que a bancada está muito, eu ia dizer até mal habituada a um outro estilo, um estilo mais agressivo de conduzir a luta política. Vamos ver. Acho que o Dr. Fernando Negrão depois reuniu com o grupo parlamentar do PSD, houve ali uma sessão de perdoa-me, procurando um pouco apaziguar ali os ânimos. Eu não tenho a certeza que isso seja suficiente. Mas diga uma coisa, esta nova posição do PSD, nomeadamente nos debates parlamentares, não favorece o Governo? Porque é a crítica... Sabe, porque Porque também quem mudou de tom foi António Costa, na forma como se dirigiu à bancada do PSD. Isso depende da avaliação que se fizer. Há quem entenda que aqueles debates têm que ser um combate de boxe. Um duelo quinzenal, um momento de violência, e quem ganha o debate é quem deixa o outro a sangrar no final do debate. Bom, eu acho que o Dr. Rui Rio e, pelos vistos, o Dr. Fernando Negrão têm uma outra lógica de condução do confronto e do debate político. Eu acho que as pessoas estão tão cansadas desta lógica confrontacional que eu não excluo nada que esta alternativa de conduzir a vida política possa ter mais sucesso do que porventura se imagina. Portanto, não acho que isso tenha que ser necessariamente um facilitar da vida ao Governo. Depende dos temas. É verdade que desta vez o Dr. Fernando Negrão escolheu um único tema. Desse ponto de vista foi talvez um pouco surpreendente ter ido para o tema do Montepio como único tema do debate, julgo que isso não terá sido a melhor estratégia, mas, quanto ao mais, eu acho que o que está aqui, sobretudo em causa, é se este recentramento do PSD e se esta nova atitude em direção a uma oposição construtiva se tem condições para se afirmar, ou se enfrenta resistências internas dentro do PSD e na comunicação social de direita e nos comentadores, de tal monta que farão a vida negra à nova liderança. Paulo Rangel, como é que viu esta intervenção de Fernando Negrão, sendo que ainda hoje Rui Rio disse que tinha gostado muito de ouvir a intervenção de Fernando Negrão e que a intervenção dele tinha permitido que o debate decorresse de outra forma diferente dos debates que têm ocorrido até agora? Sim, olha, o que eu digo é, eu acho que a intervenção foi uma intervenção muito credível. E credível porquê? Porque foi genuína, cada pessoa tem que ter o seu estilo. Eu não sou nada partidário da ideia, primeira ideia, que só haja um estilo nos debates quinzenais, no sentido, bom, cada pessoa tem o seu estilo, uma pode ter um estilo mais... O Primeiro-Ministro, por exemplo, o Primeiro-Ministro Sócrates era de uma agressividade brutal. O Primeiro-Ministro Sócrates também é bastante agressivo. Coisa que, por exemplo, o Primeiro-Ministro Passos Coelho não era. Era um tom mais mavioso, digamos assim. Portanto, cada pessoa tem o seu estilo e a sua personalidade. Mas acha que é só uma questão de estilo? Primeira coisa que eu quero dizer. O que eu acho é que, para uma intervenção ser credível, a pessoa tem de ser genuína. E eu acho que foi claro, foi evidente. E, nesse sentido, acho que lhe deu muita credibilidade, consistência, essa genuinidade por parte de Fernando Negrão. Esse é o primeiro aspecto. Pronto. Depois, atenção, mesmo quando a pessoa tem um certo estilo, não quer dizer que todos os debates sejam iguais. Depende, isso aqui o Pedro Silva Pereira até salientou, também dos temas e até dos momentos que vivemos. Haverá momentos mais quentes, em que os debates serão necessariamente mais crispados, e haverá momentos mais distendidos, em que eles, porventura, serão menos crispados. Portanto, também aí, mesmo dentro de um certo estilo, pode haver variações. Pronto. E como eu disse, um líder parlamentar faz-se muito. Em primeiro lugar, pelo seu trabalho do dia-a-dia com os deputados, mas também muito por esse acumular, não é apenas com uma experiência que se faz. Eu acho que há um elogio que eu faço, foi a questão do Montepio. Eu acho que, ao levantar esta questão, mais uma vez fez cair a máscara social, ou pseudo-social do Governo,
não é? Que é a ideia de que deve ser a Santa Casa da Misericórdia, que tem basicamente fundos sociais, a financiar um banco, ou a salvar um banco, portanto, e acho que ele fez muito bem em trazer isto, e portanto, é extremamente simbólico. Eu, pessoalmente, há uma coisa que acho, e que no fundo vai um pouco ao encontro de uma coisa que disse o Silva Pereira, embora eu esteja a dizer de uma forma diferente. Eu acho que a eficácia destes debates, qualquer que seja o tom ou o estilo, depende de intervenções relativamente curtas, da parte, especialmente, de quem é o challenger. Normalmente os primeiros ministros até se refugiam de quem está a desafiar, portanto, quem está a fazer a pergunta, de quem está a interpelar, neste caso, digamos, dos deputados. Normalmente até os primeiros ministros dão respostas mais longas para se protegerem e depois não terem tempo para responder a uma outra coisa. Portanto, isto faz parte já sequer da tática parlamentar. Portanto, a única crítica que eu faria, até uma crítica, digamos, tática, é que, e isso talvez tivesse dado a oportunidade, vou agora dizer, de introduzir mais um tema, portanto, em vez de ter um só, ter dois, mas também na primeira intervenção, eu acho que apesar de tudo, há um lado da apresentação e que pode justificar isso, que é ter, no fundo, ter algum cuidado em... Mas, mas não acha que isto é mais do que uma ser mudança? menos cuidador, menos prolongado nas introduções explicativas, Sim. é o que eu digo. Mas não acha que depois das declarações de Rio, ainda hoje, dizendo que os debates a partir de agora vão ser diferentes, não há no PSD mais do que uma diferença só de estilo? Quer dizer, é evidente que há uma diferença de estilo, mas há uma diferença de posicionamento, nomeadamente em relação ao Partido Socialista. Em relação ao Partido Socialista, vamos cá ver, até no que disse o Dr. Rio, quanto àquelas questões de regime, é uma coisa, mas o Dr. Rio, por exemplo, a propósito da saúde, a propósito da educação, a propósito até da segurança e da proteção civil, ainda hoje fez críticas sérias ao Governo. Portanto, vamos cá ver. E ele disse uma coisa no seu discurso de encerramento, que nós até já comentamos aqui, e que eu penso que é, as diferenças entre os partidos surgem naturalmente. Depois poderá haver, duas ou três matérias estruturantes, normalmente matérias de médio e longo prazo, que precisam de algum acordo. Portanto, eu acho que, sinceramente, não vai deixar de haver aqui de maneira nenhuma... E o grupo parlamentar está, finalmente... É como eu digo, eu acho que o grupo parlamentar precisa de tempo. Ele está em pacificação, mas, como eu disse aqui, isto é uma coisa que leva o seu tempo. Fernando Rosa. Mas eu estou otimista, sinceramente. Fernando Rosas, como é que viu esta intervenção de Fernando Negrão e a forma como o Primeiro-Ministro também se dirigiu à bancada do PSD? Porque eu volto a insistir, eu acho que houve uma diferença na forma como o PSD se dirigiu ao Governo, mas também houve uma diferença como o Primeiro-Ministro respondeu à bancada do PSD. Muito diferente, aliás, da forma como respondeu ao CDS, por exemplo. A grande maioria do grupo parlamentar do PSD não quer, não concorda, nem leva a bem esta tentativa de namoro do PSD ao Partido Socialista. E, portanto, entendo o estilo adotado pelo Dr. Negrão como um estilo de namoro que a direita, enfim, esta ala direita do Parlamento, no que respeita à maioria do grupo parlamentar do PSD, recusa e não está nada entusiasmado com aquilo e responde e entendeu as falinhas mansas do Dr. Negrão com muita reserva e até com uma hostilidade contida, tanto mais que puseram a cerimónia da despedida do Passos Coelho ao mesmo tempo e a comparação foi desastrosa. Mas esta aproximação também tem causado... Mas esta aproximação também tem causado algum desconforto à esquerda. Ainda hoje, Mariana Mortágua dizia que o Partido Socialista tinha que se definir... Acho que... vou responder a essa questão pegando no seguinte. Eu gosto do estilo confrontacional no Parlamento. Acho que o estilo confrontacional no Parlamento não era uma invenção. Correspondia às diferenças de mundovisão, às diferenças de política e às diferenças de soluções que a esquerda e a direita têm relativamente à sociedade portuguesa e, portanto, há um confronto, e aquilo é o confronto que existe na sociedade. E acho que as soluções intermédias não são boas para o país. Não são boas para o país, não resolveram nada no passado dos problemas do país. Soluções intermédias, estamos a falar... As soluções ao centro. Ao centro, portanto, prefere uma de direita a uma de centro. Ao centro. Não, eu prefiro... Acho que a situação real do país é uma situação de escolha entre modelos de desenvolvimento e de vida que são modelos
antagónicos entre si. E, portanto, esse antagonismo manifesta-se no Parlamento através de um estilo de intervenção. Mas acha vivo que há e esse duro, antagonismo entre o PS e o PSD, por exemplo? Ao que vamos ver. Mas quer dizer, o que eu acho é que isso não resolve o problema. Aliás, não me parece que isso seja sequer, como disse aqui já nos últimos programas, não parece que seja nenhuma vantagem do PS, nem parece que o PS tenha dado, no próprio debate de ontem, tenha dado mostras de querer aceitar o namoro, não é? Não me parece isso. Claro, agora, compreendo muito bem que o Partido Socialista se sinta muito cómodo com aquilo, porque naturalmente fica ali como árbitro, naturalmente porque neutraliza o PSD agressivo e coisa. Bom, agora, deixa-me terminar, só um segundo. Um segundo. Ainda por cima o tema foi mal escolhido, porque eu estou inteiramente de acordo com o fundo da questão. Eu acho que o dinheiro da Santa Casa não deve ir para um banco. Agora, o que o Dr. Negrão foi dizer lá, não foi dizer nós opomos-nos a isto, foi dizer vocês fazem isto e depois nós convocamos uma comissão de inquérito. Não, quer dizer, isso então também não é solução para coisa nenhuma. Não, eu também acho que é uma comissão de inquérito se essa iniciativa avançar. Bom, e assim terminamos por mais uma prova dos 9. Boa noite, até para a semana. Fica agora com mais bastidores.